nós queremos colocar, Senhor, diante de Ti, o nosso pastor Beto, Senhor, Teu filho amado, a quem o Senhor já ministrou, Senhor, já falou no secreto e no profundo, Pai. Senhor, nós te pedimos que o Senhor use ele, Senhor, com poder e autoridade, que o Senhor derrame sobre a vida dele, Senhor, mais da Tua unção, do Teu poder, Pai, Senhor, a Tua glória, Senhor, que o abrir e o fechar da boca dele, Senhor, seja palavras vindas do Teu coração, Senhor, Pai, em nome de Jesus, guarda a vida dele, Pai, o ministério dele, a família, Senhor, tudo aquilo que leva o nome dele, Senhor, para o louvor do Teu nome, Senhor, nós oramos e Te agradecemos, amém. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Estão todos abençoados e edificados com os louvores dessa noite. Que bênção. Como é bom louvar e adorar o Senhor. E nós estamos começando 2026 adorando ao Senhor, louvando ao Senhor e no lugar mais seguro que nós podemos estar, que é na casa de Deus. E como assim um lugar mais seguro? É porque é um lugar mais seguro espiritualmente falando, porque é aqui que nós fortalecemos a nossa fé, é aqui que nós aprendemos mais de Deus, é aqui que o Senhor nos dá direções e abençoa as nossas vidas, como está descrito no Salmo 133. Na comunhão dos santos, o Senhor ordena bênçãos. Então não há lugar mais seguro como a casa de Deus, onde a presença dele se faz manifesta, onde o Espírito Santo paira sobre todos nós e onde nós nunca saímos da mesma maneira como voltamos. Então hoje é o primeiro culto de 2026 e vamos profetizar em nome de Jesus um ano abençoado para cada um de nós, para cada família aqui representada, aos que não puderam vir, aos que estão em viagem, aos que estão nos assistindo via internet, que Deus alcance todos nós nesse 2026 com Tua graça, com Tua glória, com Tua justiça, com Teu amor, com a Tua compaixão e, acima de tudo, com a Tua misericórdia, porque é o que nós mais precisamos, a misericórdia de Deus, que possamos buscar essa presença manifesta em nossas vidas nesse ano. Amém? Glória a Deus. E como o ano passado já se foi e nós estamos já começando um ano fresquinho, a nossa oração é de gratidão, primeiro, por tudo que o Senhor permitiu o ano passado, por cada livramento que Ele nos concedeu, livramentos que nem sabemos quais, pelas bênçãos alcançadas, pela nossa família, pelas nossas finanças, pelo pão na mesa e tudo mais de bênçãos que o Senhor nos dá. E também pedir ao Senhor um ano de mudanças, um ano de projetos novos, metas novas, mas que elas estejam alinhadas com o desejo de Deus para cada um de nós. Senão, como a pastora Adriana pregou aqui no domingo passado, para que haja mudanças que nós pedimos a Deus em nossas vidas, nós temos que buscar um posicionamento diante dEle, buscar viver de acordo com o que Ele nos pede, senão será mais uma virada de mês na nossa cronologia. Seria a mesma coisa de mudar de 25 de março para 26 de março. Corremos o risco de não acontecer nada e continuarmos do mesmo jeito, irmãos. Porque a nossa linha cronológica é como uma escala musical. É uma linha reta, dividida em 4 tempos, 4x4, para ficar organizadinho, mas a linha é reta, a música segue. Então, como nós vamos querer mudanças se nós não tivermos um comprometimento, uma atitude em que faça tudo aquilo que nós pedimos para Deus, caminharmos de encontro com Ele? É o que Deus espera de nós. Ele esperou de todos os teus filhos, como Ele esperou de Josué, para entrar na terra prometida. Seja forte e corajoso, Josué, e eu estarei contigo. Amém? Então, diante disso, nós entendemos que nós precisamos, estamos vivendo um tempo tão difícil, que eu estive meditando para trazer essa palavra, e o que Deus quer de nós, povo de Deus, aqueles que professam essa fé, é um tempo de amadurecimento mesmo, irmãos, de nos posicionarmos em Deus, darmos mergulhos mais profundos na fé, como foi dito aqui no louvor, porque tem muito cristão envergonhando o nome de Deus lá fora, e que nós possamos nesse ano crescermos espiritualmente, buscarmos sair do raso. É um convite do Senhor para nós nessa noite, convite a sairmos do raso e darmos mergulhos mais profundo. Estamos na série O Poder da Palavra de Deus,
que poderia ser também a série Conhecereis a Verdade, e a Verdade vos libertará, que é o poder da palavra. Então eu quero trazer uma mensagem do alto para nós nessa noite, que me impulsionou, irmãos, a mergulhar mais profundo mesmo nesse ano, a buscar mais, sem limites. E a mídia vai projetar aqui o tema. Eu espero que essa mensagem edifique em vocês e os impulsione a dar um passo a mais na fé que vocês professam. Porque senão passa ano, entra ano, nós estamos patinando na fé do mesmo jeito, porque a gente quer só prazer, conforto, emoções, sensações, mas quando precisa refletir, buscar entendimento, parece que a gente dá uma esmorecida. Mas 2026, que seja além do ano da presença manifesta de Deus também, que a gente possa dar um mergulho mais profundo. Reflete sobre isso. Um mergulho mais profundo. Nós damos mergulhos profundos em tantas outras coisas, por que não naquele que morreu por nós e que nos deu a salvação? Um mergulho mais profundo na nossa fé, para o nosso fortalecimento, e que isso nos impulsione para que seja um ano de maturidade. Amém? Quero convidá-los a abrir comigo, para a gente já ir para a mensagem dessa noite. Ezequiel 47, profeta Ezequiel, lá no Antigo Testamento. Pode abrir no meio da Bíblia em Salmos, vai passando, Provérbios, Eclesiastes, chega nos profetas Isaías, Jeremias, aí logo você vai chegar em Ezequiel, que foi um grande profeta de Deus. Ezequiel, aquele que profetizou sobre o vale de ossos secos, gerando vida. Ezequiel 47, vamos ler do 1 ao 9. Ezequiel 97, 1 ao 9, eu estou na NVI. Gostaria que vocês se atentassem, porque se vocês entenderem esse texto e procurar buscar isso aqui, tenho certeza que o nosso ano vai ser diferente. Amém? Ezequiel 47, do 1 ao 9. Antes de entrarmos aqui, para nós entendermos, Ezequiel ele estava em um exílio, ele estava na Babilônia, e Deus deu essa visão para ele, enquanto ele estava ali sofrendo, o templo tinha sido destruído, muitas lutas, como nós também temos, muitas batalhas, e Deus dá essa visão para ele, naquele contexto, que nós vamos ler agora. O homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Então essas águas na visão estavam saindo do altar, ali do templo, do lugar sagrado. 2. Então ele me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora, até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía também do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros, e levou-me pela água que batia no tornozelo. Mediu mais 500 e levou-me pela água que chegava ao joelho. As águas estavam subindo. E mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. E ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio, e ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste, e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali será saneada. Olha que interessante o último versículo 9. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá, e saneia a água salgada, dá vida para aquilo que não tem vida, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Amém? Que coisa linda essa palavra. Senhor, nós estamos aqui em reunião, Pai, na Tua casa, diante da Tua palavra, que é poderosa para curar, para transformar, para edificar,
para restaurar-nos, Senhor, e ela não volta vazia. Então, Senhor, faça com que essa palavra faça morada em nós, e nos sirva, Senhor, para o fortalecimento da nossa fé nessa caminhada de 2026, porque com certeza, Senhor, nós precisaremos da força da fé, precisaremos da Tua mão poderosa, mas para que isso aconteça, nós queremos dar mergulhos mais profundos, Senhor, no Teu rio de vida, nas Tuas águas que curam, nas Tuas águas poderosas. Então nos capacite, Senhor, nos tire do raso, Senhor, nos dê coragem e ousadia para buscarmos mais de Ti, mais da Tua verdade que liberta, Senhor, mais do Teu poder, mais da Tua graça restauradora. Nos dê coragem, nos dê saúde, Pai querido, nos dê ousadia, e que 2026 seja o ano do maior fortalecimento da nossa fé e do nosso crescimento espiritual. Fale conosco nessa noite, Papai querido, conforme o Teu querer. É assim que nós oramos, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Essa palavra aqui, irmãos, me abençoou muito essa semana e me levou a ter medo de ficar estagnado. Eu fiquei refletindo, será que eu estou parado, estagnado? Senhor, não permita. E Deus me trouxe nessa palavra, onde Ezequiel, como eu disse, estava exilado na Babilônia, e o lugar de adoração, que era o templo, havia sido destruído quando eles foram cativos. Ele estava triste. E grande parte do povo de Deus estava longe de casa, oprimido, sofrendo, mas diante disso, Deus que nunca nos deixa sozinho, Deus que nunca nos abandona, Deus chega até o profeta e dá uma das visões mais lindas que está aqui na Bíblia. Ele dá a visão para o profeta de um rio que fluía da soleira do templo, saía por debaixo do templo, e ali aumentando gradativamente essas águas que representavam o poder de Deus, a presença de Deus, a vida, a restauração. E essa água ia subindo até se tornarem profundas, assim como é a palavra de Deus, assim como é o mover de Deus nas nossas vidas, que é infinitamente mais do que a gente imagina. São poderes profundos, grandiosos de transformação. E aqui ele estava levando o profeta a ter uma intimidade maior com ele. O profeta começou andando com as águas molhando o tornozelo, andou mais um pouquinho, as águas já estavam batendo nos joelhos, mais um pouquinho as águas estavam dando na cintura, onde ele já não conseguia mais correr, somente andar, e de repente as águas de Deus o inundam, e ele fala: eu só posso passar aqui nadando, transbordando nos rios de Deus. Depois o Senhor leva ele até a margem, mostra vida e fala: tudo viverá quando essa água tocar, porque ela vai sanear o que está seco, o que está morto, e vai trazer vida. E é isso que nós precisamos, que o Senhor tire de nós tudo aquilo que está morto, tudo aquilo que não serve mais para nós, todo o lixo que às vezes consumimos na nossa caminhada. Que em 2026 o Senhor nos purifique com a tua água, em nome de Jesus, que Ele nos traga uma restauração vinda do alto, desse rio que flui sobre o poder de Deus agindo nas nossas vidas. Profetizamos, nós temos que ter essa fé, meus queridos, que essas águas façam de 2006 um ano especial para todos nós, que a gente possa guardar isso que Deus está falando conosco aqui nesse primeiro culto do ano. As águas que restauram, as águas do poder da vida, as águas da restauração, as águas do rio de Deus. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Então Deus dá essa visão para o profeta de um rio que gera vida e também gera crescimento. Para quem? Para aqueles que se aprofundam na palavra e no conhecimento de Deus, para aqueles que se aprofundam buscando essa presença manifesta, e para aqueles que fazem de Deus o centro de tudo de suas vidas. Então esse rio, ele vai retirando todo o peso, irmãos, que nós temos, toda a culpa, tudo aquilo que está cativo e que precisa de libertação em nossas vidas. Deus vai trazendo a cura divina. E se você entrou aqui nessa noite com algum fardo pesado, com culpas, vamos profetizar nessa noite uma cura de Deus para o teu coração, em nome de Jesus. Se você está estagnado na tua fé, vamos profetizar aqui que o Senhor o encha da tua presença nesse ano, que o Senhor permita que você experimente sair do tornozelo, ir para o joelho, ir para a cintura e dar um mergulho mais profundo e descobrir quão bom são mergulhar profundo nas águas de Deus, quão projetos preciosos Ele tem para vocês. Quem tem filho aqui,
tem aqui pessoas que têm netos, a gente não ama quando nossos filhos começam a crescer e fazer coisas que a gente gosta de ver eles fazendo, andar sozinho, correr, brincar, estar aqui no templo adorando ao Senhor, começar a falar coisas edificantes, mostrar para nós que ele está crescendo. Nós nos alegramos muito, meus queridos, assim é com Deus, nosso Pai também. Quando nossos filhos não mudam, ficam estagnados, são meninos, fazem coisas de quem tem 5 anos, já estando com 8, 9, a gente começa a se preocupar. Meu Deus, o que está acontecendo? Então Deus quer, nesse 2026, que nós possamos dar um mergulho mais profundo, que essa noite o Espírito Santo te encoraje a deixar algumas coisas, a fazer renúncias, porque a palavra nos diz que tudo viverá, tudo aquilo que está seco vai ser trazido para a vida. Então que nós possamos nessa noite fazer essa reflexão tão linda, e esse Deus vai retirando tudo, esse peso, essa culpa, e vai nos trazendo o que? A tua presença, a tua paz, a tua esperança, e estratégias vindas do alto, para a minha e para a tua vida. Então Deus quer transformar nossos corações a cada dia, de acordo com o que foi descrito aqui, nos trazendo a maturidade espiritual, para fortalecer nossa alma, nosso corpo contra as investidas do mal, porque o mal investe pesado naquele que está buscando. Ele tenta de qualquer forma nos tirarmos, mas isso é uma prova de que Deus é conosco, irmãos. Ninguém atira pedra em árvore que não dá frutos. Se está difícil a luta, aí saiba que você está frutificando, e o inimigo fica furioso, mas o nosso Deus é maior, porque a palavra nos garante: as trevas não prevalecerão contra a luz. Estamos em uma luta que já temos um vencedor. Jesus venceu por nós naquela cruz. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Amém? Ele já venceu, nós somos mais do que vencedores. Glória a Deus. Então, um ano novo, planos novos, sem atitude, não dá. A pastora pregou isso aqui. Nós temos que ter o que? Também atitudes novas, para que as mudanças venham. E nesse episódio aqui, nós vemos que essa cura, irmãos, e essa restauração do profeta, do povo de Deus que estava cativo, que estava preso, ela não foi de imediato, foi um processo. Então não se assustem, nós não vamos sair daqui e já dar esse mergulho profundo amanhã. A gente começa pelos tornozelos, a gente começa subindo até os joelhos, a gente vai sentindo a mudança, depois as águas já batem na cintura. Olha que bênção, estou aqui sobre as águas de Deus, e depois as águas sobem, e nós vamos nadar nas águas do poder do nosso Senhor. Essa palavra aqui é tremenda, irmãos. E agora, esse convite que Deus faz para o profeta Ezequiel, Ele está fazendo para nós nessa noite, amém? Você recebe esse mesmo convite desse mergulho profundo. Então no verso 3, a palavra disse assim para nós, ó: o homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. Enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. O que nós entendemos aqui? Que essas águas ainda estão rasas, elas tocam somente o tornozelo, ou seja, é mais fácil para andarmos, para corrermos, para caminharmos. Igual, pastora, quando a gente está no litoral, na praia, vocês andam ali na beiradinha, só com os pés molhando, não é uma sensação boa? Aquelas águas batendo ali nos nossos pés, então é muito bom, as águas ainda estão rasas. E aqui ele andou o quê? 500 metros. E o começo da vida cristã é desse jeito, irmãos. Esse é o começo da vida cristã, tudo novo, amamos tudo que estamos fazendo, dá aquela vontade de conhecer mais a Deus, a gente começa a ler mais a Bíblia, buscar mais de Deus, ir em conferências, assistir vídeos, convidamos todo mundo para vir para a igreja, para ir para Cristo, aquilo queimando dentro de nós, sentimos um conforto, um bem-estar. Mas isso, irmãos, precisa ser somente o começo da nossa caminhada, porque Deus tem mais para nós. O apóstolo Paulo falava que quando era menino pensava como menino, mas que já não era mais menino, e pensava como homem. Ele já não tomava mais leitinho, ele comia alimentos sólidos, porque Deus precisa que nos fortalecemos com o alimento espiritual. Então essas águas do tornozelo começam primeiro a limpar o que? Os nossos pés,
que é onde nós damos a nossa caminhada em Cristo. Os pés vão se limpando, e essas águas vão entrando nos nossos pés, passando pelos nossos tornozelos, e aí Ele nos dá aquele frescor, aquele alívio que nós sentimos, que é a presença de Deus vinda sobre nós. É um gosto de quero mais, e é assim que tem que ser, irmãos. Mas aí a gente pula já para o verso 4, a palavra diz que ele andou mais 500 metros, agora o rio começou a ficar um pouquinho mais profundo, as águas dão no joelho, e já não dá mais para correr com aquela euforia do começo, aquela empolgação. Já temos mais dificuldade, porque as águas já estão batendo aonde? Nos nossos joelhos, e joelho para nós, cristãos, nós usamos também o que? Para orarmos, para entrarmos em rendição ao Senhor, para buscarmos o que? A tua presença, um lugar mais profundo, um lugar no secreto. Então esse convite do Senhor para nós, nessa noite, nós entendemos que agora não é mais apenas nós sentirmos arrepios, sensações no culto, não é mais virmos ao culto para recebermos uma oração, uma profecia, mas agora com as águas no joelho, nós temos que vir para o culto, para buscarmos mais intimidades com o Senhor, para sairmos do raso, para termos uma entrega total, para começarmos a gerar frutos no reino de Deus. E gerar frutos, irmãos, não é trazer pessoas para a igreja. Gerar frutos é quando você começa a crescer de tal forma que todos começam a notar a mudança em você, e você dá um bom testemunho de Deus lá fora. Você falava palavrão, já não fala mais. Você não pagava as suas contas direito, agora você paga. Você mentia, você já não mente mais. Você fazia fofocas e intrigas, já não faz mais. Aí o Espírito Santo já está trabalhando, já está gerando frutos em você, e você começa a querer mais disto, e você começa a entender o projeto de Deus para a tua vida. Quando nós estamos nesse caminho, nós entendemos a nossa origem e o nosso destino. Nós não estamos num caminho de perdição mais, irmãos. Entendemos a nossa origem e o nosso caminho. Não somos como os pagãos que não sabem de onde veio e não sabem para onde vão. Esse convite é para uma entrega profunda com o nosso Senhor. Então, que nós possamos entrar em rendição ao Senhor, usando nossos joelhos para oração, para um relacionamento mais íntimo com Ele. E Deus quer de nós mudança. E nós queremos também mudança e crescimento, mas estamos achando que só Deus que vai fazer a parte dele. E permanecemos com as águas nos tornozelos apenas, às vezes, no raso. Há pessoas que estão há anos no Evangelho, mas fazem as mesmas coisas, andam com as mesmas pessoas, falam os mesmos palavrões, jogam os mesmos tipos de jogos, não dão testemunho nenhum de Deus, e querem daí uma mudança, um fortalecimento espiritual, um crescimento. Há uma incongruência nisso, não tem como vamos querer mudanças dessa forma? As águas no joelho de Ezequiel aqui significa subir o nível, irmãos, intimidade maior com o Senhor para 2026, porque Deus não se agrada de filhos estagnados. Deus fica preocupado, assim como nós, quando nossos filhos ficam estagnados. Então não podemos ser incongruentes em querermos algo novo de Deus, ser referência de Deus, deixar um legado, abençoar nossos filhos, nossos familiares, nossos companheiros de trabalho, se nós ficarmos apenas no raso. Isso é para todo mundo, irmãos, não é só para líder nem para pastor, não. É para todos aqueles que teve um encontro verdadeiro com o Deus da justiça, o Deus Tsekenu Yavé, aquele que é conhecido como Sol da Justiça. Então essas mudanças e crescimentos vêm com a justiça de Deus, que sonda a nossa busca, o nosso mergulho. Ele está querendo nos ajudar, nos auxiliar, nos dar maturidade para que os frutos sejam gerados. E por que, pastor, gerar frutos? Porque a palavra fala, pela tua pregação eu o conhecerei? Pelo teu louvor eu o conhecerei? Pelos teus seguidores na internet eu o conhecerei? Não, a palavra diz, pelos seus frutos eu os conhecereis. É apenas pelos frutos. Então não é só o externo, é aqui dentro, é um mergulho dentro. Isso é o Espírito Santo fazendo essa obra dentro de nós. Esse mergulho que começa gradativo,
que Ele possa fazer com que nós possamos ser bebida, gerar mais frutos do que eu sei que nós estamos gerando. Eu estou falando aqui para crentes já que têm uma caminhada e que já sabem muito bem o que o Senhor quer de nós. Mas isso aqui é um alerta do Senhor para o nosso 2026, para que a gente não pare na caminhada e continue mergulhando, e continuemos mergulhando até transbordar, que nós possamos buscar essa intimidade, irmãos, e fazermos mais renúncias, para que elas aconteçam, e que essas águas começam a brotar em nós até transbordar, como aquele louvor, né? Enche-me até transbordar, derrama tua glória, até transbordar. Glória a Deus. Mais um pouquinho a pastora me chama para participar aqui do Ministério de Louvor. A pastora que é a líder do Ministério de Louvor. Aí eu vou todo feliz, a hora que eu for fazer a audição, eu sou reprovado. Se quiser tocar bateria, pode. Glória a Deus. Agora, a parte B, irmãos, do verso 4, continua assim: e mediu mais 500 metros, levou-me pela água que batia onde agora? Na cintura. Há um convite para mergulharmos cada vez mais profundos. No joelho estava bom demais, estava uma bênção, pessoas sendo abençoadas, Deus usando nossas vidas, mas aí a água começa a vir para a cintura, para andarmos mais profundos ainda, com a maturidade e a intimidade aumentando. Deus conosco, Emmanuel, o tempo todo, falando aos nossos ouvidos, nos abraçando, nos aquecendo e falando: eu estou contigo. Então, a dependência de Deus torna mais forte em nós, e os frutos começam a ser gerados. Dependência de Deus, queridos. A palavra nos diz: nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Eu nunca canso de falar isso, porque a dependência é dele. Estamos aqui por causa dele, amém? Ele nos colocou de pé nesse ano e falou: eu tenho um 2026 abençoado para a tua vida. E você está começando bem, está começando na minha casa, na comunhão, ouvindo a minha palavra. Então, bênção sem medidas para vocês nessa noite. Possamos sair por aquela porta diferente da forma como nós entramos ali, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, há um convite para mergulharmos agora mais profundos. Agora não devemos mais vir à igreja apenas para sentirmos bem-estar, para conversarmos com aqueles que nós temos afinidades, mas para que nós possamos crescer espiritualmente, para nos tornarmos referências lá fora, representantes dele para essa geração, deixarmos um legado abençoado para todos aqueles que conviverem conosco até o nosso último dia. E Deus vai nos tomando pela mão e vai nos levando. Como isso faz diferença no reino, no nosso trabalho, na nossa família. Devemos falar desse amor para quê? Para gerar esperança no coração daqueles que não têm o privilégio como vocês têm de estar aqui nessa noite, que amanhã não sabem nem o que vão fazer da vida, não vão acordar orando, não vão entender que precisam mergulhar na presença de Deus, e o tempo vai passando, mas que eles possam ser alcançados em nome de Jesus, que Deus use a vida de cada um de nós, para buscar aqueles que ainda estão cativos, como Deus fez aqui com Ezequiel, e depois no final do texto vocês vão ver que os cativos voltaram para um tempo novo, na presença do Senhor, amém? As águas batem então na cintura, quer dizer intimidade, quer dizer mais profundo com Deus. Eu não quero mais dar mau exemplo, eu não quero mais só pensar em mim. Como eu vi uma frase esses dias: aquele que pensa somente em você é a pior das criaturas humanas. Temos que pensar no próximo, nos irmãos em Cristo, nos amigos, em todos aqueles que o Senhor colocar. Esse é o sentido da vida. Relacionamentos, mesa, comunhão e a bênção de Deus recaindo sobre a minha vida e sobre a tua. Amém? Então agora eu estou sentindo o quê? Já com a água na cintura, uma transformação maravilhosa em minha vida através dessa entrega. E essa mudança, ela virá gradativa, e que esse ano, lá no final do ano, a gente possa estar muito melhor, em nome de Jesus, do que nesse primeiro dia, além das nossas expectativas, porque agora, se nós buscarmos esse mergulho, os nossos planos para 2026, aí eles se tornam reais. Não é mais uma expectativa e nem uma empolgação, porque o Senhor está de olho em nós. Ele é o Deus da justiça.
Juízo e justiça são a base do teu trono. Você pode enganar pai, mãe, cônjuge, professor, pastor, padre, mas não pode esconder nada de Deus. Que essa busca seja real na presença dEle, em nome de Jesus. Deus tem sonho para as nossas vidas e nós não podemos ficar no raso esperando as bênçãos vir. Nós temos que buscar, abrir nosso coração para que haja espaço para o Senhor atuar, para Ele vir fazer a grande obra que Ele tem para cada um de nós. Amém? Aí já indo para o fim, no verso 5, mediu mais 500, mas agora, olha que interessante, já era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Relacionamento profundo. Agora, irmãos, eu não tenho mais controle, meus pés já não tocam mais o chão, já não dá pé, já não tenho contato com o solo, já não tenho contato com circunstâncias, apenas as águas vão me levar. Não importa o que vão falar de mim, não importam as vozes do além, não importa o que fizeram para mim, não importam ventos, tempestades, críticas, humilhações, importa é que eu estou mergulhado e transbordante na graça daquele que me criou, e nada detém alguém que está mergulhado na graça de Deus. O Paulo foi pregado aqui, apóstolo Paulo, domingo passado pela pastora, ele conseguiu ser quem foi com aquele espinho na carne, apenas porque a graça do Senhor estava sobre a vida dele. O poder de Deus estava se aperfeiçoando na vida dele, e ele conseguiu com as dificuldades ser quem foi, e falamos dele aqui 2000 anos depois, o grande apóstolo Paulo. Para quem não veio domingo, essa ministração da pastora está lá no nosso canal, no YouTube, ministração da semana passada, domingo passado aqui na igreja, amém? Então agora, irmãos, com essas águas profundas, é uma questão de nós dependermos de Deus, da glória de Deus, e darmos graças mesmo na bonança, na sequidão, na tristeza, na alegria, no monte, no vale, darmos graças a Deus. Assim como a Isa pregou também no último culto do ano sobre fé, e ela cantou uma canção aqui muito linda, uma canção sobre fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais, nas montanhas e vales, desertos e mares, que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar. Que lindo, vamos aplaudir Deus por essa, amém, amém, glória a Deus. Se diante de vocês não se abrir o mar, Deus vai fazer com que vocês andem sobre as águas, assim como o apóstolo Pedro andou, ficou com medo, afundou, mas depois o Senhor pegou ele pela mão e ele continuou andando até o barco, ele não foi voando nem flutuando. Então, esse Deus é bom, nós temos que ter essa fé. É hora de experimentarmos o que é o melhor de Deus, porque até agora muitas pessoas aqui podem ter tentados pelas suas forças, pela sua intelectualidade, mas esse mergulho não tem a ver com o intelecto, tem a ver com a intimidade, com a presença de Deus. Intimidade e presença de Deus. E nós vamos ficar aí mais dependentes dele quando nós mergulhamos no rio de Deus, ou seja, buscamos em comunhão, em oração, em leitura da palavra, em entrega total, em falar para ele. Nós dependemos do Senhor. Então é a força do Espírito Santo, irmãos, é Deus nos conduzindo para o caminho certo, e todos verão o teu crescimento espiritual, ainda que a figueira não floresça, e ainda que não haja frutos na videira. Eu sei que vocês vão exultar o nosso Senhor e se alegrar no Deus da nossa salvação. Esse é o Senhor que nos traz e nos fortalece. Então, aceite, irmãos, o convite do Senhor nessa noite, porque o rio não dá mais pé, e nós vamos ser conduzidos por quem? Pelos braços fortes daquele que venceu a morte. Nada o detém,
Então não tenha medo de mergulhar. Esse rio não afoga. Esse rio protege, dá graça, dá vitória. Esse rio ensina, esse rio nos enche até transbordarmos. Em nome de Jesus, aceite para 2026 esse mergulho, esse nível mais alto para a tua vida, e creia que o Senhor é contigo. Amém? Glória a Deus. Enquanto eu encerro aqui, eu quero chamar o Ministério de Louvor para se posicionar aqui, mas não se perca, irmãos. No final agora, lá no verso 6 ao 9, a conclusão é muito linda. Ele diz assim: ele me perguntou, filho do homem, você vê isso? 7. Levou-me então de volta às margens do rio. Quando ali cheguei, vi o quê? Vida. Muitas árvores em cada lado do rio. Verso 9. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada. Ele estava falando que a água ia até onde está o Mar Morto, onde não tem vida, e voltava limpinha, fluindo, e tudo que tocasse nela tomaria vida. Glória a Deus por isso. Então, você viu, é Deus falando para nós, filhos, vocês viram os processos? Tornozelo, joelho, cintura e mergulhos mais profundos. A lição de hoje para nós é: não desista da vida, não desista da tua caminhada, porque o Senhor é contigo. Aquele povo estava cativos na Babilônia, eles não esperavam mais no homem. Ezequiel estava em oração e Deus fala com ele e eles foram retirados de lá. E Deus fala: eu tenho algo melhor para vocês, apenas mergulhem na minha presença, não olhem para situações, não olhem para dificuldades, porque eu sou contigo, apenas faça a tua parte e o poder da fé vai te guiar. Olhem para o Senhor, não ouçam a voz do mundo. O rio de Deus, essa é a água que cura, irmãos. O rio de Deus é a água que cura, que traz vida, que traz paz, que traz esperança para nós, para a nossa família, que traz libertação de vícios, que traz a luz de Deus, que faz novas todas as coisas, que traz à existência as coisas que não existem, que dá vida a tudo aquilo que está morto, que ressuscita sonhos, que restaura planos, projetos, que equilibra a vida financeira, que dá paz, a paz que excede todo o entendimento, águas que curam. Não fique, meus queridos, em cima do muro, mergulhe nessas águas vindas do trono da graça de Deus nessa noite, porque Deus quer cuidar de você e da tua família. Ele ama os teus com amor insondável, com amor eterno. Ele não enviou teu filho à toa, Ele enviou teu filho para que nós tivéssemos a salvação. Enquanto ela não vier, Ele nos prometeu vida e vida com abundância. Mergulhe, igreja, mergulhe, mergulhe no nome de Jesus. Receba nessa noite essa palavra vinda do alto do trono para o coração de vocês. Vamos ficar em pé nesse momento. Levante glorificando ao Senhor, não fique parado diante de tudo aquilo que Ele falou no teu coração, diante de tudo aquilo que você aprendeu dele nessa noite. Se você não está estagnado, se você está caminhando, está frutificando, se fortaleça mais ainda. Há unção de Deus nesse lugar, há um rio de águas vivas passando sobre a igreja nessa noite, trazendo cura, trazendo restauração. Se você crer, você vai sair daqui inundado nessa noite, e amanhã com pensamento diferente, com entendimento diferente. As águas não vão ficar apenas nos tornozelos, as águas vão subir para os joelhos, vão subir para as cinturas, vão subir no mais alto, e você vai navegar nos rios de águas vivas. Se diante de vocês o mar não se abrir, como diz aquela canção, o Senhor vai fazer vocês andarem sobre essas águas, as águas do trono da graça de Deus. Confie nesse poder. Feche os teus olhos, sinta o poder do Espírito Santo pairando sobre você, uma brisa suave. A ambientação está mudada nessa noite. Vamos louvá-lo, encerrando esse culto. Depois eu quero orar com vocês. Se entregue ao Senhor, se renda ao Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu
fonte de águas vivas. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, Senhor. E eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Permaneça com os teus olhos fechados nessa noite. Há um mover de Deus em nosso meio. Eu sinto o fluir das águas vivas descendo sobre nós. O Senhor me mostra que todos os que adentraram aqui nessa noite, crianças, jovens, adolescentes, adultos, idosos, todos estão recebendo desse manancial de águas nessa noite. O Senhor está entrando com a tua misericórdia nessa noite sobre nós. Eu vi as águas sendo derramadas sobre todos nós, vindas do alto, nos purificando, nos preparando para este ano que pode ser ano de batalhas, mas que serão batalhas vencidas, porque Deus é maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Receba nessa noite, meus queridos. Pai, Senhor, abençoe os meus irmãos nessa noite, Senhor, que nós possamos caminhar cada dia mais de encontro, Senhor, ao grande propósito, Senhor. Nós queremos ver a outra margem, Senhor, cheia de árvores dando frutos, Pai, cheias de vida, tudo ganhando vida, Senhor. Restaura sonhos nessa noite, Senhor. Restaura projetos, Pai querido. Traz mudanças, Senhor. Traz direções e traga para a tua igreja, Senhor, um batismo de entendimento, Pai querido, que não é por nós, mas é por algo maior, é pelo teu reino, Senhor. Que as famílias sejam restauradas e abençoadas, Senhor, através do poder da tua palavra, Senhor. Que possamos ser edificados sempre, Senhor. Pai, muito obrigado por estarmos na tua casa nesse primeiro culto do ano, Senhor. Derrama, Senhor, derrama sobre nós, Pai querido. Não permita que ficamos estagnados pelo caminho. Nos tome pela tua mão, Senhor. Nos ofereça a tua mão, a tua destra de poder quando estivermos cambaleando, Pai. Nos erga, nos traga à tona, Senhor. Nos proteja, abençoe cada projeto que foi colocado no teu altar, Pai querido, na vida dos meus irmãos. Abençoe os casamentos, Senhor. Abençoe os lares, Pai. Abençoe os empreendimentos, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe as finanças, Pai querido. Abençoe a saúde física, emocional e espiritual, Pai querido. Direciona os jovens dessa igreja no caminho que eles devem seguir, e mesmo depois de velhos, jamais se desviarão dele, Senhor querido.
nos dê a graça de celebrarmos esse ano, Senhor, o Teu poder sobre nossas vidas, Pai. Nós sabemos de onde nós viemos e para onde nós vamos, Pai. Nós estamos no caminho que é a verdade e a vida, Pai querido. E daqui até a eternidade, que nós possamos estar sempre debaixo, Senhor, das águas purificadoras, das águas que trazem vida, das águas que não permitem que nada fique morto e estagnado, das águas que dão coragem, força e nos dão fôlego de vida para caminharmos em uma terra seca e cansada, onde jaz no maligno, Pai. Cubra-nos com o sangue do Cordeiro, Pai querido. É assim a nossa oração nessa noite. Profetizamos uma igreja fortalecida na fé, e que a CB Vida possa viver o melhor dos seus anos nesse 2026, mergulhados na Tua presença, Pai, na Tua presença manifesta. Abençoe cada um nessa noite, com Teu fogo, com Teu poder, com a Tua água, com o Teu vento, tudo que diz respeito, Senhor, a Teu Espírito Santo, todas as formas de manifestações do Teu Espírito Santo, Pai querido, porque em todas elas há poder, mas que essas águas jamais sequem em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, é a nossa oração. Que a bênção do Senhor esteja sobre vocês. 2026 abençoado para a CB Vida, em o nome de Jesus. Amém e amém. Dê um forte aplauso para Ele nessa noite. Vamos aplaudir mais forte a santa e poderosa palavra do Senhor. Que este rio, esse rio poderoso nos impulsione. Esse rio nos leve a níveis mais profundos. E nessa palavra tão poderosa sobre a nossa vida, no primeiro dia do ano, um rio de amor do Senhor, do altar do Senhor, do trono da glória do Senhor, está fluindo em direção a cada coração que estiver disposto, como o profeta Ezequiel. Ele foi chamado a entrar em níveis mais profundos, mas ele fez algo muito importante, ele obedeceu. Amém? Então a obediência é a chave para nós adentrarmos a níveis muito mais profundos. Louvado seja Deus. Pai, estende a Tua bênção sobre a Tua igreja, sobre as casas, os lares, as famílias, os filhos. Em nome de Jesus, Pai, que seja uma semana de vitórias, uma semana de livramentos, uma semana do cuidado divino, uma semana de portas abertas e de principalmente da saúde derramada sobre cada coração, em nome de Jesus. Dê a paz ao seu irmão, dê um feliz 2026 e domingo ceia do Senhor, amém? Estão todos convidados.